Vai lá, meu querido, tudo seu então. Então, primeiramente, boa noite. Sou Kaique, R3 de Urologia aqui do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, e foi cabido aqui para mim passar sobre fontes de energia em laparoscopia, né? É um tema aí muito negligenciado aí na nossa formação, até porque a gente nem tem isso aí quase na nossa formação. E porque a gente não sabe nem usar como é usado essas tecnologias aí a nosso favor, né? Então, a proposta aqui minha é trazer aí um panorama das principais tecnologias aí, as principais fontes de energia, um pouco da história e um pouco aí das complicações aí também que pode acontecer devido ao mau uso dessa tecnologia, né? Então, para começar, eu trouxe esses dois artigos aí que eu achei. Os dois são do mesmo grupo, que chama, é do grupo, da Sociedade Americana do aparelho digestivo, né? Onde eles fizeram um programa de treinamento que chama esse FUSE, que é Fundamental Use of Surgical Energy, onde eles fizeram esse treinamento porque eles achavam realmente muito defasado a formação a formação do cirurgião nessa matéria. Então, realmente, aí eles fizeram isso aí para tentar introduzir é, essa, esse tema aí na formação deles. Então, o primeiro estudo, eles fizeram um estudo para ver o que os cirurgiões eles sabiam sobre a energia. E mais de 80% dos cirurgiões não sabia nada sobre energia. Eles não tinham a mínima noção do que eles estavam utilizando, né? Eles não sabiam nem tratar as complicações relacionadas aí a esse método a essa energia aí. Então, os cirurgiões, eles não sabem o que eles sabem sobre o uso seguro aí da eletrocirurgia, né? E no segundo estudo, dessa fuse aí também, eles mostraram que com um pouco de teoria associada a um pouco de prática também, em um curto período de tempo, que eles colocaram nesse estudo 3 meses. Nesse curto período de tempo, eles já conseguiram dar o mínimo de base para esses cirurgiões. Então, é para isso que serve essa fuse aí. Então, anteontem, eu estava fazendo essa aula, e aí por curiosidade, eu fui entrar nesse Jus Brasil, que é um site aí onde mostra o tanto de ações, é um site público, né, que mostra o tanto de ações relacionados eu só digitei queimadura por bisturi elétrico, e tem mais de 1.400 resultados aí, mostrando que é um tema que realmente a gente precisa estar a par para não ser processado também. Então, tem mais de 1.400 processos aí sobre esse tema. E um processo que me chamou a atenção foi essa menina aqui de 21 anos, era uma modelo, que foi fazer uma prótese de silicone em Olinda, no Pernambuco, e o bisturi elétrico, que estava apoiado aí na jovem, ela queimou a perna dela, teve uma descarga elétrica, e acabou queimando aí a perna dessa moça. Era uma modelo, ela fazia vários trabalhos aí, e ela acusou o médico de que, devido a essa estética que ficou na perna dela, a cicatriz, ela não conseguiu mais trabalho. Então, o médico e o hospital foram indenizados aí a pagar uma pensão vitalícia de R$ 40.000 para ela. Importância aí para a gente ficar de olho. Então, eu vou começar aqui com a introdução à energia em cirurgia minimamente invasiva, né? As fontes de energia, elas são fundamentais na cirurgia laparoscópica moderna. Elas permitem corte, coagulação, dissecção, selamento de vasos com segurança. Os dispositivos modernos, eles otimizam o tempo cirúrgico, reduz o sangramento, e os principais tipos são monopolar, o bipolar, ultrassônico e os híbridos. O uso incorreto dessas tecnologias podem causar lesões térmicas ocultas, carbonização excessiva e falhas de hemostasia.
Então, o domínio da física básica e o conhecimento dos riscos é essencial para seu uso seguro. Então, aqui, uma foto histórica desse neurocirurgião fazendo uso da primeira energia, a primeira cirurgia usando o eletrocautério, né? Foi Harvey Cushing, em 1926, onde ele fez a primeira neurocirurgia usando aí o eletrocautério. Antigamente, as neurocirurgias, cirurgias neurológicas, elas tinham uma mortalidade de mais de 90%. E com o uso da energia do eletrocautério monopolar, eles conseguiram reduzir isso aí para menos de 20% na mortalidade, isso aí no começo do século XX, né? Então, as origens aí da eletrocirurgia, do cautério até a corrente alternada, as práticas antigas de cauterização térmica, né? Antigamente o pessoal só usava ferro e brasa, esquentava e cauterizava aí por calor mesmo, foram substituídas aí com o passar do tempo, com a modernização por a eletricidade. A descoberta-chave foi esse Darson Val, que inventou essa corrente alternada de alta frequência, onde ele conseguiu, é, devido a essa alta frequência da corrente, ele conseguiu aquecer, formar calor sem fazer contração muscular, contração miocárdica, sem o paciente e o cirurgião levar choque. Então, é uma corrente superficial, ela aquece de dentro para fora do paciente, e aí ele consegue não estimular a fibra cardíaca, e levar choque também. Então, a invenção do eletrocautério moderno foi por William Bove, em 1926, e o uso que eu falei pelo neurocirurgião, esse Harvey Cushing. Então, teve a redução drástica aí da mortalidade cirúrgica com a eletrocirurgia, na neurocirurgia. Aqui, à esquerda aqui, a gente tem o primeiro gerador, o primeiro eletrocautério, feito aí pelo, pelo Bove, William Bove. Esse daqui é um gerador dos anos 60 e esse daqui é o nosso atual aí, o que a gente usa atualmente. Então, da eletrocirurgia à videolaparoscopia, eu vou falar um pouquinho do começo da cirurgia laparoscópica. Antigamente, a cirurgia no início do século XX era a cirurgia laparoscópica, ela era só diagnóstica. A gente não tinha energia para poder fazer qualquer tipo de intervenção nela. Então, era só para a gente conseguir realmente fazer um diagnóstico do problema. Em 1933, a gente começou a fazer eles começaram a fazer as primeiras cirurgias laparoscópicas auxiliadas aí com a eletrocoagulação. Depois do gerador de Bove, eles começaram a fazer as primeiras cirurgias. Mas, durante esse período, entre 1930 a 1970, eles tiveram uma evolução muito lenta porque estava tendo muita complicação. Eles não estavam entendendo ainda como funcionava esse gerador e como que eles faziam para melhorar a segurança dessa energia. Então, eles estavam tendo muito risco de térmico, né? Eles estavam tendo lesões térmicas de alça, de ureter. Então, eles andaram meio de lado aí durante esse período. A inovação foi em 1970 aí com o bisturi bipolar, né? Que dissipa menos calor. Ah, e em 1980, esse ginecologista, esse Kurt Sen, realiza a primeira apendicectomia laparoscópica, que foi um marco inicial aí para a laparoscopia avançada. E depois disso, a cirurgia laparoscópica ela explode no mundo, feito a primeira colecistectomia e posteriormente as outras cirurgias aí por vídeo. Sim. Aqui é uma foto do Kurt Sen, aqui em 1990, e aqui era como que eles faziam as cirurgias antigamente. Então, os fundamentos aí da eletrocirurgia, eu vou falar um pouquinho, os princípios físicos aí da eletrocirurgia.
O eletrocautério, a gente tem que saber a diferença entre eletrocautério e eletrocirurgia, que são as diferenças de corrente e circuito. Então, o eletrocautério é uma corrente contínua que aquece um filamento de metal no final ali e no final, é uma corrente contínua que aquece um filamento de metal e aí a gente encosta no tecido e faz a cauterização. A eletrocirurgia é uma corrente alternada acima de 300 kHz que provoca calor dentro do tecido por uma resistência elétrica e não pela condução externa de um metal aquecido. A corrente alternada, então, que eu falei, produz calor de dentro do tecido por uma oscilação iônica. E quando ele alcança um nível de temperatura, por exemplo, se ele chegar ali de 60 a 99 graus Celsius, ele causa desidratação celular e desnaturação de proteína, que é a coagulação. E quando ele passa de 100 graus Celsius, ele causa esse efeito de vaporização explosiva, que é o corte. Então, a gente tem os modos de onda, né? Os modos de onda contínuo, que é o corte, e o pulsado, que é a coagulação. Contínuo, a gente tem uma produção de calor contínua, né? E o pulsado, ele vai soltando energias espaçadas. E a diferença aí na densidade de energia também. Então, aqui a gente vai falar a diferença aí dos principais tipos de energia, o monopolar e o bipolar. Então, o monopolar, a corrente ela sai do gerador, passa pelo tecido, entra pelo uma placa de entrada, né, que é o cautério, e retorna, passa pelo paciente e retorna pela placa de dispersão e volta para o gerador. Então, tudo que entra, tudo que sai do gerador, volta para o gerador. Então, aqui à direita aqui eu coloquei um exemplo. Então, tem o gerador, ele vai pro cautério, o cautério passa pelo corpo do paciente e volta pela placa e volta para o gerador. Por isso que o monopolar, como ele passa a energia pelo paciente, é por isso que ele tem o risco aumentado aí de, às vezes, causar lesões inadvertidas aí. Então, o monopolar, então a corrente sai do gerador, passa pelo tecido e retorna pela placa de dispersão. É muito utilizado para corte, dissecção ampla e coagulação superficial. Ele requer uma placa adesiva no paciente, e os riscos que a gente tem é acoplamento capacitivo, ativação inadvertida e falha no isolamento, que eu vou falar mais tarde. O bipolar, a corrente, ela circula só entre as duas pinças, né? Entre as duas abas da pinça, as duas mandíbulas aí do instrumento. Então, ela é ideal para coagulação precisa e selamento de vasos, e ela não requer uma placa. Então, ela tem menor dispersão térmica, né? Então, ela é mais segura aí em cirurgia, em áreas críticas e para laparoscopia avançada. Aqui é um exemplo de como que funciona tanto a energia monopolar quanto a bipolar. Aqui, como eu falei, a energia ela sai do gerador, vai para o condutor ativo, que é o bisturi, passa pelo paciente, retorna pela placa e volta para o gerador de novo. Então, ela tem uma dispersão muito grande de calor e energia. E o bipolar, que ele tem uma dispersão baixa, porque ela vai e volta num espaço curto. Um espaço curto. Aqui são alguns exemplos, né, da de energia monopolar, que a gente usa, o Hooke, e aqui o bipolar. Com o passar do tempo, a gente teve avanços aí também nos bipolares, então já teve dispositivos bipolares avançados, que são os seladores aí de vasos. São pinças bipolares com controle térmico automático, elas selam vasos de até 7 milímetros com uma segurança comprovada. E eles têm um sistema de feedback que avalia a impedância do tecido em tempo real, ou seja, ele interrompe a corrente quando ele acha que realmente o selamento foi eficaz. Tem uma alta eficiência hemostática com baixa carbonização e reduz as trocas de instrumento, acelera o tempo operatório de ficar trocando pinças. Os exemplos aqui que a gente tem é o Ligasure, Encial da Johnson Johnson e a Esculap, que é o que a gente usa
lá no hospital. Então, aqui são os exemplos, né? A Maryland, a Ligashore Maryland, e aqui essa Henschel da Johnson Johnson. A gente tem a energia ultrassônica, que utiliza a vibração mecânica, né? Ela não é por calor, quer dizer, ela não é por energia, ela é por vibração. Então, ela atinge aí mais de 55 mil vibrações por segundo para cortar e coagular. Então, o mecanismo dela que ela usa, vibração, forma um atrito que forma calor e desnatura a proteína. Consequentemente, corta, coagula. Ela não usa corrente elétrica, né? Então tem um menor risco aí de lesão térmica distante, produz menos fumaça, menor carbonização e excelente visibilidade, né? Não fica aquela fumaça no campo cirúrgico. Ela é ideal aí para dissecção de tecidos nobres, ureter, vasos, linfonodos, e coagula vasos de até 5 milímetros com confiabilidade. Tem uma outra pinça também, que é essa Harmonic Scalpel mais 7 aí, que ela consegue selar vasos de até 7 milímetros também. As limitações é que ela tem um corte mais lento, que é a eletrocirurgia, e a ponta, ela permanece quente, então tem um risco aí de lesar ou encostar. Então, isso aí também tem um custo elevado, né? Esses daqui são os exemplos. E o dispositivo híbrido, que é o Thunderbit. Esse é uma tecnologia que combina o ultrassom com a bipolar avançada no mesmo instrumento. Ela permite um corte e selamento simultâneo com menor troca dos dispositivos. Tem uma alta eficiência em linfadenectomias, secções amplas e cirurgias oncológicas. Tem um tempo cirúrgico menor e menor perda sanguínea também. Tem um desempenho confiável para vasos de até 7 milímetros e é um instrumento ideal aí para cirurgias complexas de encampo estreito. Um grande problema é que ela tem um custo elevado e não tem estudos robustos que mostram a eficácia a longo prazo dessas pinças, né? Esse aqui é um exemplo dela. As outras fontes de energia na laparoscopia, laser, argônio e ablação. O laser cirúrgico, então, tem o uso pioneiro na laparoscopia ginecológica, usado aí o CO2, ND-IAG, para endometriose e tumores. A vantagem é que ele tem um corte preciso, sem contato, e mínima lesão térmica distante. A desvantagem é que esse laser ele pode dissipar e pegar a equipe, o paciente também. Então tem que ter um material específico, não pode ter nada de metal na sala. E a fumaça ela é tóxica também. Hoje o uso é reduzido, ele é substituído aí por harmônico e seladores, exceto em centros especializados. A gente tem um feixe de argônio, plasma, que é uma corrente monopolar conduzida via jato de gás argônico ionizado, faz uma fulguração superficial, coagula áreas de amplas de forma homogênea. Leite hepática, endometriose profunda, ele quase não tem penetração profunda, tem pouca carbonização e fumaça. O risco aí é de embolia gasosa, então, em cirurgias hepáticas, quando o vaso está aberto, pode causar aí essa embolia gasosa. Ablação por radiofrequência, são agulhas de radiofrequência introduzidas laparoscopicamente para cozinhar esses tumores, né? Geralmente usados em rim e fígado. Nos anos 90, Rossi e McGarren, eles trataram tumores hepáticos por laparoscopia, com eletrodos de radiofrequência guiados aí por ultrassom. Eles geram essa radiofrequência, ela gera uma necrose por coagulação, preservando aí o parênquima circundante. E a crioterapia aí, que são sondas que congelam tumores, principalmente tumores renais aí de baixo risco, tem uma alta taxa de sucesso técnico, maior de 95%, embora não seja uma energia térmica, é uma modalidade minimamente invasiva, né? Aqui são os exemplos aí do laser de argônio aí, principalmente para cauterizar endometriose, endometriomas aí e leite hepático. Os riscos e a segurança aí na eletrocirurgia laparoscópica.
Quais são os riscos? Os riscos são a falha no isolamento, né? Alguma pinça que não esteja totalmente vedada, alguma fissura no revestimento do eletrodo, que leva a uma fuga da corrente e queimadura desses órgãos adjacentes, né? Acoplamento direto, que é o toque inadvertido do eletrodo ativo, da pinça que você está comandando, né? Geralmente isso aí é do monopolar, com outro instrumento metálico ali, e a corrente flui para o tecido não alvo. Esse acoplamento capacitivo, que é a transferência de corrente por campos elétricos através de um trocárter ou cânula, especialmente em cânulas plásticas, a corrente ela salta para órgãos próximos, né? E lesão fora do campo visual. Queimadura de alça intestinal ocorre sem que o cirurgião ele perceba. Às vezes a gente nem encosta nessa alça intestinal, justamente por causa do que eu falei ali do acoplamento capacitivo. Às vezes eles formam uma nuvem elétrica e começa a dissipar para órgãos próximos, às vezes, que na maioria das vezes aí pode ser uma alça intestinal. Queimadura de alça intestinal, em até 75% das vezes, o cirurgião ele não vê, ele só vai ver no futuro, aí, depois de 3, 7 dias, quando o paciente vem com complicações, né? E as medidas preventivas aí que a gente, para prevenir esses riscos, né? Então, a gente tem que inspecionar o isolamento, usar uma menor potência eficaz, preferir o modo corte de baixa voltagem sempre que possível, ativações breves e controladas, não energizar no ar. Às vezes, isso daí que eu coloquei, não energizar no ar, é porque às vezes, quando a gente monta o cautério, a gente fala assim, testa aí para a gente ver. Só nessa testada, a gente já consegue, isso aí já conduz energia. Então, isso daí já pode causar aí uma queimadura se o caso não tiver muito bem prevenida aí as coisas. Evitar a proximidade de instrumentos metálicos não isolados durante a ativação. Isso aqui ele falou devido a, antigamente a gente usava campo por tecido e a gente usava muito bacalça, e essa bacalça às vezes poderia ficar em contato com a pele, poderia fazer uma queimadura também por condutância, né? Usar cânulas metálicas, elas dissipam mais a corrente capacitiva e considerar tecnologias de detecção de falha de isolamento, ativações monitorizadas, né? Esse aqui é o que eu falei da capacidade. Aqui é o que eu falei sobre o acoplamento capacitivo, né? Onde forma uma, um arco elétrico e começa a dissipar sem você encostar necessariamente aí a pinça na alça intestinal, causando aí uma lesão térmica. Isso aqui é devido ao mau acoplamento também da placa, que pode causar aí queimaduras, né? Pode ser no pé, às vezes o paciente também tem esse negócio de cílios, unha postiça, tem casos também com o oxímetro que pode causar também queimaduras, se caso a placa não estiver bem acoplada e é isso. Então, aqui eu vou falar das diretrizes das boas práticas no uso da energia laparoscópica, um treinamento focado, que eu falei, da FUSE, né, da Sociedade Americana aí do Aparelho Gastrointestinal, onde eles fazem essa educação continuada aí em física e em eletrocirurgia, padronização dos equipamentos, preferir tecnologias com sistema de segurança integrado, monitorização, uso de placa neutra, alarme de gerador sempre habilitados, ler os manuais aí, seguindo as recomendações dos fabricantes e das diretrizes para prevenir aí acidentes e uma atualização contínua. Os novos dispositivos aí que tem, que vai formando, vai sendo lançado vários dispositivos novos com o passar do tempo. Então, o J-Plasma, Renuvium, com plasma de hélio, requerem avaliação crítica e eficácia na segurança. Então, para concluir, a energia ela é uma ferramenta indispensável na cirurgia minimamente invasiva.
Os dispositivos modernos, eles oferecem corte, coagulação e selamento com segurança. O mau uso pode causar lesões ocultas, difíceis de se detectar, principalmente aí no intraoperatório. Compreender os princípios físicos é essencial para o seu uso seguro. E uma prática consciente, revisão dos equipamentos e treinamento constante são indispensáveis. O controle da energia deve estar nas mãos dos cirurgiões e não do acaso. O futuro, então, é uma tendência a dispositivos ainda mais inteligentes, com feedback instantâneo, com menor dano térmico e integração de energias, levando a os cirurgiões eles devem se manter sempre atualizados frente às inovações. Então, aqui, para fechar, a energia salva se ela é usada consciente, né? Eu vi uma frase muito legal aqui, que é a tecnologia sem o conhecimento é um risco disfarçado de solução. Então, o cirurgião ele precisa dominar tanto o bisturi quanto o conhecimento técnico aí que acompanha ele. Essas são as referências bibliográficas. Queria agradecer aí pelo tempo. Acho que não sei se passei muito.